E os outros homens que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladruices. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas. A Bíblia diz em Gênesis que Deus fez tudo. Ele fez o céu, Ele fez a terra, Ele fez o mar. E que a grandeza de Deus é tão grande em relação à obra que Ele fez, as coisas que Ele criou, que as Escrituras chegam a dizer que as águas dos mares, Deus as recolhe na palma de sua mão. E que Deus, todo o planeta Terra é apenas o estrado onde Deus coloca os seus pés. Que as nuvens são apenas o pó das suas sandálias. E que o céu é o trono dele. E o profeta chega a dizer que nem o céu dos céus pode conter a glória e a grandeza e a majestade desse Deus. Deus, Ele criou tudo. Ele criou as árvores, Ele criou os mares, as águas potáveis, os rios, as montanhas, a crosta terrestre, as placas tectônicas. Deus, Ele criou tudo isso e Ele tem poder sobre tudo isso. Deus criou as moscas, criou o piolho, criou as rãs, criou os gafanhotos, criou a escuridão, criou a luz. Deus de fato criou todas as coisas. E Ele tem poder sobre tudo isso. Tudo isso está dentro do controle do Senhor. O Senhor é quem manda a chuva, é quem retém a chuva. O Senhor é quem limitou o avanço do mar. Quando Ele recolheu as águas dos mares num só lugar, Ele ordenou, as águas se recolham num só lugar e chamou ela de mares, e pôs a elas um limite e disse, não passe daqui. E assim Deus o fez, e demonstrou que tem poder sobre tudo isso. Quando Jesus esteve aqui em nosso meio, as Escrituras dizem que Ele andou sobre o mar, como quem anda em cima do chão. E Jesus, Ele repreendia o vento e o mar com toda tranquilidade. Um certo dia estava havendo um açoite de ventos, um açoite de ondas sobre o mar, onde estavam os discípulos. Jesus com a palavra disse, vento se aquiete, mar se acalme ali. Ele se aquietou ali, ele parou. E por que eu estou falando tudo isso, irmão? Estou falando tudo isso exatamente para tentar mostrar a você, a princípio dessa mensagem, que Deus criou tudo isso e que Ele tem o poder sobre todas essas coisas. Se alguma coisa acontece na natureza, é permissão dele ou é manifestação dele. Nós vamos olhar lá para o Egito, por exemplo, quando o Senhor Deus estava lá resgatando o seu povo. Quem tenta é o homem, né? Deus estava resgatando o seu povo, melhor dizendo, retiro a palavra tentar. Deus estava ali resgatando o seu povo por meio de Moisés, e ali o Senhor Deus mostrou o poder que Ele tem sobre as obras das suas mãos. Quando Deus mandou Moisés anunciar as 10 pragas, sim, a praga da água transformada em sangue, Ele mostrou que tinha poder sobre as águas. A praga das moscas, a praga dos gafanhotos, a praga das rãs, sim, a praga da escuridão, das trevas. Deus fez com que um eclipse aí pesado perdurasse por 3 dias sobre a terra, ao ponto dos homens não enxergar nada diante dos seus olhos. E Deus manifestou essa grandeza, esse poder ali no Egito, mostrando. Quando Ele tira o povo dele de lá, Ele faz com que o mar se fenda ao meio, e assim o povo passa, pé enxuto. O povo caminha 40 anos pelo deserto. Quando o povo chega à margem do rio Jordão, para tomar posse da terra prometida, que está do lado de lá, o rio Jordão está de ribanceira a ribanceira, e Deus simplesmente ordena que o povo ande, porque Ele vai parar as águas, e quando o povo pisa na água, as águas se retêm a uma distância de muitos quilômetros. Ali ela cria uma grande barreira, e depois que o último israelita passa, Deus solta as águas, ela vai embora novamente, mostrando ali a grandeza e o poder que Ele tem sobre essas coisas. E o que nós podemos ver, irmãos, é o seguinte, é que quando Deus quer manifestar a sua insatisfação, quando Deus quer manifestar o seu juízo, quando Deus quer manifestar a sua ira de uma forma parcial, não de uma forma total, porque a ira de uma forma total vai ser manifesta
apenas no dia do grande julgamento, quando Jesus tiver arrebatado a igreja, vier aquela grande tribulação para o mundo, né? Porque nós temos falado de 4 grandes tribulações dentro do Novo Testamento, que a igreja vai passar uma antes do arrebatamento, uma vai vir para a igreja com a ascensão do anticristo. Isso é bíblico. Eu já falei que eu passei a minha vida inteira crendo no pré-tribulacionismo, que a igreja não vinha ver o anticristo. E como que a igreja não vai ver o anticristo? Se 2 Tessalonicenses 2 diz que a igreja só vai ser tirada depois da manifestação do anticristo. Passei a minha vida inteira acreditando numa segunda chance, e depois eu percebi que nas escrituras não existe um único versículo que se refira a uma segunda chance depois do arrebatamento. Muito pelo contrário, as escrituras dizem muito claramente que a igreja, ele vem buscar uma igreja preparada, e quem não foi, depois vai bater, ele vai dizer que não conhece. Isso está em Mateus 25 e em muitas outras passagens. Então, quando nós vemos que Deus quer manifestar a sua ira de uma forma parcial, Deus muitas vezes ele mexe na natureza, ele mexe nas coisas que ele criou para enviar como juízo. Nós vimos ali, por exemplo, como eu falei, Deus irado com o povo do Egito, Deus resgatando o seu povo, mas ao mesmo tempo trazendo um juízo sobre a nação egípcia, sobre Faraó, que havia castigado o povo de Deus durante 430 anos. E ali Deus está resgatando o seu povo, mas Deus envia a sua ira, Deus envia o seu juízo, enviando a praga de insetos, de animais, destruindo a colheita, enviando praga de saraiva, caindo chuva do céu e matando tudo, praga de úlcera, mosca, piolho, insetos, gafanhotos e muitas outras coisas. E Deus envia ali a sua ira, Deus envia ali o seu juízo, para manifestar a sua ira sobre aquela nação. E agora, querido, nós estamos aqui diante de um texto apocalíptico, diante de um texto que fala de um acontecimento que ainda virá, porque como todos nós sabemos, a igreja só vai ser tirada na 7ª trombeta. A gente já estudou isso várias vezes, e obviamente vamos estudar de novo. Enquanto Jesus não voltar, a gente depois vai preparar outras mensagens novamente sobre isso, que Cristo só vai tirar a igreja na 7ª trombeta. 1 Tessalonicenses capítulo 4 fala disso, 1 Coríntios capítulo 15, do verso 52 em diante, fala que é na última trombeta. E a gente descobre a última trombeta quando a gente vai para Apocalipse capítulo 8, e a gente vê que são 7 trombetas. E apenas ao toque da última trombeta é que a igreja vai ser tirada. Porém, antes da 7ª trombeta, existem 6 que precisam ser tocadas. E cada trombeta dessa, quando é tocada, ela manifesta um sinal na terra, ela manifesta uma obra na terra como sinal para a igreja. Quando a igreja vê aquela determinada manifestação, a igreja vai saber, foi a primeira, ou a segunda, ou a terceira trombeta que foi tocada. Para o mundo, são apenas desastres naturais. Para o mundo são apenas desastres ecológicos, sim, mas para nós são sinais de que as trombetas, determinada trombeta está sendo tocada, sim. Por exemplo, em Apocalipse capítulo de número 8, quando ele fala das 7 trombetas, ele vai falar que quando o anjo toca a primeira trombeta, vai haver uma chuva de saraiva sobre a terra. Aqui Apocalipse 8, versículo número 7. Eu quero falar isso resumidamente, não precisava nem os irmãos abrir, mas já que está tão perto, você pode ir acompanhando, tá? Na primeira trombeta ele fala, quando o anjo toca a primeira trombeta, vai haver uma chuva ele disse, primeiro o anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foi lançado na terra e queimou a terça parte da vegetação. Isso Deus atingindo ali, isso são, aos olhos humanos, são catástrofes naturais. Poxa vida, caiu meteoritos do céu e causou desastres naturais. A segunda trombeta fala de uma grande rocha. João disse que viu uma grande pedra, como uma montanha gigante, caindo dentro do mar, e consequentemente matando uma terça parte do mar. E obviamente que João não falou isso, mas é óbvio que se um meteoro grande cai no mar, obviamente que desencadeia um grande tsunami. E algumas cidades costeiras, obviamente que elas inundam. E João disse que viu a terça parte dos animais marinhos morrendo, terça parte do mar transformando-se em sangue, também uma terça parte das embarcações. Depois ele fala que a terceira trombeta atingiu a água potável, onde uma estrela caiu do céu na terra, e as águas potáveis elas se tornaram amargas ao ponto de matarem os homens. Nos olhos humanos também, outro acontecimento, desastre natural. E a quarta trombeta, quando ele fala da quarta trombeta, ele fala de um acontecimento no sol, uma terça parte do sol, da lua e das estrelas que vão parar de brilhar. Então nós vemos aqui, irmão, algumas coisas acontecendo antes da vinda de Cristo.
E por que que essas coisas acontecem? Porque Deus está manifestando a sua ira de uma forma parcial. E quando Deus manifesta a sua ira de uma forma parcial, obviamente que algumas pessoas, infelizmente, terão que morrer nesses acontecimentos, como aconteceu no Egito e em outras épocas também da humanidade. Nós podemos aqui relatar, por exemplo, eu peguei aqui as grandes pragas da humanidade, as maiores pragas que já ocorreu em toda a história da humanidade. Nós vimos aqui, por exemplo, a praga de Marcella, cidade da França, onde a peste bubônica matou 100 mil pessoas em 1720. Sim, nós vemos aqui uma outra praga que aconteceu, chamada de a terceira epidemia, uma doença que matou mais de 12 milhões de pessoas na Índia e na China, no ano de 1855 até o ano de 1959, um período que durou 96 anos. 12 milhões de pessoas foram mortas com essas pragas, com essas doenças. Sim, uma praga também chamada de a praga Justiniano, matou 100 milhões de pessoas de 1541 em 541 a 544. Uma praga que durou apenas 3 anos, ela dizimou 100 milhões de pessoas. Uma outra praga gigantesca que aconteceu no mundo foi em 1300, a peste bubônica, que matou 20 milhões de pessoas. E conhecendo isso agora à luz das Escrituras, irmãos, há outras catástrofes também. Aqui eu mostrei as pragas da humanidade, agora algumas catástrofes também, que é importante a gente citar aqui nessa mensagem de hoje. Agora, catástrofes naturais. Nós vimos aqui doenças e enfermidades que foram transmitidas através de insetos, através de insetos. Foram transmitidas para uma pessoa, para outra, e de repente ela estava virando uma pandemia, se espalhando pelo mundo inteiro e matando milhões de pessoas. Agora nós vemos aqui, por exemplo, catástrofes naturais. As maiores catástrofes que aconteceu em toda a história da humanidade. Primeiro aqui que a gente notou foi um terremoto na Síria, em 1138, que matou 230 mil pessoas. Um tsunami na Indonésia, esse aqui é mais fresco para a gente, 2004, que aconteceu, foi noticiado nos jornais, que matou 230 mil pessoas ali na Ásia. E um terremoto na China em 1556, sempre eu falo desse terremoto, que ele matou, foi o maior terremoto de toda a história da humanidade. Ele matou 830 mil pessoas, quase 1 milhão de pessoas morreu nesse terremoto que aconteceu na China. Houve também, irmão, o ciclone conhecido como Bolar, lá na Índia, em 1970, muito recente, matou 500 mil pessoas. E outra inundação também chamada de a inundação do Rio Amarelo na China também, que matou nada menos do que 2 milhões de pessoas em 1887. E nós vemos aqui uma última que eu escrevi aqui, a inundação na região central na China em 1931, que matou nada menos do que 3 milhões e 700 mil pessoas. Quase 4 milhões de pessoas foram mortas por consequência dessa inundação. E o que é que a gente vê aqui, irmão? A gente observa pessoas, seres humanos, os homens, sempre falando, o terremoto da China que matou 830 mil pessoas. Deus não existe, se existisse não aconteceria esse terremoto. Essa inundação desses rios na região central da China, onde morreu quase 4 milhões de pessoas, aliás. Deus não existe, porque se Deus existisse, isso não aconteceria. Eu quero lhe dizer, meu irmão, que muito pelo contrário. Isso, como nós estamos vendo aqui, Deus criou todas as coisas e Ele tem poder sobre a obra das suas mãos. Deus, nada disso está descontrolado. Nada disso está descontrolado. Deus, o Deus Todo-Poderoso, está em todas essas coisas que aconteceu, tanto aquelas que aconteceram lá no Egito, para tirar o povo de Deus de lá, como essas coisas que aconteceram, meu irmão, na história da humanidade, até o tempo presente, meu irmão, foi a manifestação parcial da ira de Deus sobre essa humanidade desviada, depravada, pervertida e imoral, idólatra, que não se lembra de Deus. Foi o juízo do Senhor, foi a manifestação parcial da ira de Deus. E por que Deus faz isso? Como nós vimos, é uma manifestação parcial da ira de Deus. E o propósito com o qual Deus opera isso, meu irmão, o primeiro, é a ira dele. Deus está olhando para a humanidade desviada, depravada, tanta imoralidade, tanta perversidade, tantas mortes, assassinatos,
tanta crueldade espalhada no mundo, tanto adultério, tanta prostituição, tanto vício, tanta idolatria espalhada pelo mundo. E isso desperta a ira do Senhor, que faz com que Ele manifeste essa ira dessa maneira, porque Ele tem um poder sobre essas coisas. E o segundo propósito com o qual Deus manifesta isso, meu irmão, é um propósito glorioso e maravilhoso. Porque apesar de precisar, ser necessário morrer milhões de pessoas, mas ao mesmo tempo Deus, o Senhor, está dando oportunidade a outras pessoas para verem esses acontecimentos e se arrependerem. Quando acontecem esses desastres, quando acontecem essas catástrofes, essas epidemias locais ou pandemias globais, quando acontecem essas manifestações, não tenha dúvida, é o Deus que criou o céu, a terra e o mar que está manifestando a sua ira. E ao mesmo tempo o texto diz que Ele está dando oportunidade às pessoas para que elas se arrependam. Nós vimos aqui coisas que vão acontecer ainda no futuro. Nós estamos ainda aguardando o toque da primeira, da segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima trombeta para que Cristo volte e venha buscar a sua igreja. Eu sei, queridos, que o nosso desejo é que Cristo venha logo, que Cristo vai vir. A igreja primitiva esperava Cristo virá iminentemente, a qualquer instante, a qualquer momento. Mas o que é que nós temos certeza? Que Ele não veio. Por quê? E tanta igreja esperava, ele olhava para os sinais que Jesus deu naquela época, pronto, os sinais se cumpriram, já está acontecendo, Ele vai vir, e Ele não veio. Por quê? Porque Ele também, lá pelo ano 96 da era cristã, Ele levou o seu santo apóstolo João, permitiu que ele fosse, levou ele até a ilha de Patmos exilado. O Senhor queria João ali por um tempo, para se revelar a João de uma maneira, da maneira mais gloriosa que Deus já se revelou a um homem em toda a história da humanidade, e revelar, mostrar as revelações mais extraordinárias que Deus já havia mostrado a um de seus profetas. O Senhor mostrou o tempo do fim a João, e ali João recebeu novos sinais. Ali estava todo mundo sem entender, João era o último apóstolo vivo, e João estava ali sem entender, a igreja sem entender. Poxa vida, os apóstolos todos já morreram, tantos sinais já se cumpriram e Jesus não veio buscar a igreja. E por conta disso, meu irmão, alguns irmãos começavam a esfriar, começavam a desanimar, começavam a abandonar a fé. Algumas pessoas fizeram isso. E aí o Senhor Jesus vai, leva João à ilha de Patmos e revela para João novos sinais que precisariam acontecer para que Cristo se manifestasse e viesse buscar a sua igreja. E hoje nós somos uma geração, não sei se é o correto dizer privilegiada. Por quê? Porque nós, além de termos esses sinais escritos que a igreja primitiva não teve, nós estamos vendo que muitos deles já se cumpriram desde o primeiro século até aqui. Porém sabemos que muitos outros ainda faltam se cumprir, mas pelo curso que o mundo está vivendo, pela situação mundial que as nações estão vivendo, sim, nós sabemos que esses sinais estão prestes a se cumprir. E o Senhor fala de alguns sinais, amados, de alguns sinais. O Senhor fala, sim, como nós já falamos da primeira, segunda, terceira, quarta trombeta, que desencadearão, sim, desastres naturais, desencadearão catástrofes naturais. Porém há mais duas trombetas, a quinta trombeta, que fala de uma epidemia, de algum tipo de epidemia que atingirá os homens, que eles vão sentir dores como quem sente a dor da picada de um escorpião, porém não vão morrer, não vão conseguir morrer. Uma epidemia incurável, onde essa dor e essa doença, essa enfermidade, essa epidemia vai ser na verdade uma pandemia, porque ela vai ser no mundo inteiro, e ela vai durar 5 meses, 150 dias. E depois ele fala em seguida que virá uma grande guerra. Ele fala aqui na sexta trombeta que haverá uma grande guerra. Uma guerra onde será dizimada uma terça parte da população mundial. Ou seja, na quantidade de pessoas que há hoje, 7 bilhões de habitantes, seria aproximadamente 2 bilhões e 100 milhões de pessoas. Uma terça parte da humanidade. Então o Senhor fala, irmão, que essas coisas aqui vão acontecer, que essas situações virão sobre a terra.
Contudo, o Senhor mostra para nós o quê? Que mesmo depois desses desastres acontecerem, dessas epidemias acontecerem e dessas pandemias acontecerem, o Senhor diz no verso 20, que os outros homens que não foram mortos por essas pragas, não se arrependeram das obras das suas mãos. Irmãos, entende uma coisa, até a 7ª trombeta, Deus vai estar dando oportunidade às pessoas para elas se arrependerem. Nós temos hoje aqui no mundo atual, nos últimos 10 anos, inclusive agora recente, esse ano ainda, nós vimos catástrofes gigantescas que assolou a humanidade. Uma delas foi aqui no Brasil, quando aquela barragem lá de Mariana, acho que lá no Espírito Santo, ela se rompeu e ela matou, parece que quase 1000 pessoas, né? Destruiu ali algumas coisas, mas não foi a maior catástrofe por conta da quantidade de mortes. Ela foi a maior catástrofe por conta do desastre ecológico que ela causou. Foi a maior catástrofe de toda a história do Brasil. O Brasil tem 500 anos, 500 e poucos anos, 16 anos. O Brasil tem 500 anos. Em toda a história do Brasil foi a maior catástrofe que a nação brasileira já sofreu. Nós estamos olhando agora nos últimos 10 anos, aqui no Brasil, nós estamos vendo o Brasil passar pela maior seca dos últimos 50 anos, ou a maior seca da história já, porque aqui no Ceará, pelo menos, no Nordeste, aqui no Ceará, nós estamos já vivendo o 5º ano de seca, e agora no ano que vem, sim, já tudo indica que será mais um ano de seca, meu irmão, eu vou lhe dizer que a coisa vai ficar complicada. Tem gente que não sabe o que é seca, que sempre morou na cidade, e acha que choveu, pronto, não, teve inverno. Não, meu irmão, para poder ter inverno bom, tem que ser chuva regular, para poder plantar o legume crescer e produzir o seu fruto e os açudes encher também. Aí sim pode dizer que teve um inverno bom. Mas 5 anos de seca seguida, irmão. Agora, nesses últimos 5 anos, a maior catástrofe de toda a história do Brasil, a barragem de Mariana, aquela ecológica, rios morrendo, pessoas morrendo, animais morrendo. A política do Brasil, irmão, nunca teve mergulhada numa corrupção tão grande nos últimos anos. O maior rombo de toda a história da política brasileira tem sido manifestado agora, nesses últimos anos. Nós olhamos as notícias nos jornais, nós vemos dezenas ou centenas de prefeitos sendo investigados por corrupção. Nós vemos a corrupção tomando conta dessa nação. Nós vimos aí agora, nos últimos anos aí, uma gripe chamada gripe aviária, outra gripe chamada gripe suína, uma gripe chamada H1N1. Nós vimos agora, por último, agora há poucos meses, aquela doença chamada o Zika vírus e o chikungunya, coisa que a humanidade não ouvia falar há anos, chegando aqui no Brasil, meu irmão, e aterrorizando essa nação. Nós vimos aí, eu acho que no ano de 2004, eu não me lembro agora, não me lembro mais agora, aquele grande desastre que foi o maior de toda a história, depois que veio esse da Mariana, lá de Minas Gerais, de Espírito Santo. Sim, tinha sido aquele deslizamento de terra lá no Rio de Janeiro, onde havia morrido muitas pessoas ali. E a lama descendo por ali e correndo numa velocidade de 150 km por hora, de uma forma extraordinária, e arrebentando tudo que via pela frente. Nós olhamos aqui, meu irmão, para o Brasil, e nós vemos o Brasil uma das nações mais violentas do mundo. Nós vimos as ruas sendo lavadas por sangue. Nós vemos as drogas tomando conta da juventude, da adolescência. Nós vemos uma geração de jovens adolescentes sendo dizimadas pelo crack, pela maconha, pela cocaína. Nós vemos o quanto os jovens adolescentes hoje são rebeldes, desobedientes e submissos aos seus pais. Nós vimos a AIDS, meu irmão, nesses últimos anos, irmão, a AIDS matando milhões de pessoas, e a gente não faz ideia disso, porque isso não está mais nem divulgando na televisão, já percebeu? Se você quiser saber dados sobre isso, você tem que olhar lá nas organizações de saúde. Dizimando a sociedade. E o Brasil, meu irmão, milhares e milhares de pessoas no Brasil contaminadas com esse vírus. O que é que nós concluímos com isso, mediante a palavra que nós estamos vendo, irmãos? Se Deus criou tudo, e Deus tem poder sobre tudo,
nós podemos perceber o quê? Que há um juízo de Deus pairando sobre a nação brasileira. Que a ira de Deus está sendo derramada de uma forma parcial sobre essa nação. Eu vejo Deus está irado, meu irmão, com tanta corrupção nessa nação. Eu vi agora esses dias, olhando os jornais pela internet, bandidos foram assaltar uma loja grande, e saíram com dinheiro guardado em alguma coisa, numa sacola, não sei o que foi. Eles iam ali, pilotando ali o seu transporte, de repente o dinheiro cai pelo chão, e a sociedade que se diz boazinha, que chama os políticos de corrupto, estava lá, pegando o dinheiro, botando no bolso, levando para casa. Nós vimos muitas vezes caminhões virados, e a sociedade que se diz boazinha saqueando o caminhão virado, enquanto o motorista agoniza. Não venha me dizer, meu irmão, que apenas os políticos dessa nação são corruptos. A nação brasileira, quase na sua totalidade, ela é tão corrupta quanto os políticos que ela tem. E o que é que nós estamos vendo isso? Se Deus tem poder sobre a obra das mãos dele, se Deus foi quem enviou aquelas epidemias para o Egito, se Deus foi quem desencadeou aquelas catástrofes naturais no Egito, e você vê Deus mexendo com o mar ali pelas mãos de Moisés, como se fosse um brinquedo, abre mar, fecha mar, sim, vento se aquieta, vento se acalma. Nós temos aqui ciclones devastando cidades, ciclones destruindo cidades inteiras. Irmãos, nós estamos vendo, irmãos, a manifestação da ira de Deus sobre essa nação. A ira de Deus está sobre o Brasil. O Brasil foi visitado por Deus, não com um grande avivamento como os hereges prometeram. O Brasil está sendo visitado por Deus, não com um grande avivamento, mas com a sua ira. E tudo isso que está acontecendo no Brasil, a sociedade não adianta reclamar, não adianta murmurar, não adianta lamentar, porque é consequência do próprio pecado dela. É o seu pecado juntando com o pecado do outro, com o pecado do outro, com o pecado do outro, e isso vai acumulando e vai subindo até a presença de Deus como algo podre, até que desperta a ira do Senhor. Mas ao mesmo tempo, o que é que nós podemos ver? Mediante o texto que nós estamos vendo, que o texto aqui fala de acontecimento futuro, da sexta trombeta, mas nós estamos aproveitando para também aplicar essa visão para os dias de hoje, porque é corretíssimo diante do que Deus vem fazendo na história da humanidade. Sim, nós estamos vendo, infelizmente, apesar de muitas pessoas estarem morrendo, apesar de muitas pessoas estarem perdendo suas vidas, ao mesmo tempo nós estamos vendo Deus dando a essa nação oportunidade de arrependimento. Meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu olho para vocês aqui, eu não faço ideia como é que você está levando a sua vida. Eu não faço ideia como é que você está vivendo no seu dia a dia. Eu não faço ideia se você de fato é uma pessoa que teme a Deus ou não. Eu não faço ideia se você de fato é uma pessoa que anda na presença de Deus ou não. Eu não faço ideia se você de fato é um homem de oração, uma mulher de oração, uma pessoa que se desvia do mal, do pecado. Eu não faço ideia, meu irmão, como é o teu relacionamento dentro de casa com a tua esposa, com os teus filhos. Como é que é a tua vida lá no teu trabalho, no teu emprego, na tua empresa. Se você é um charlatão, um enrolão, um mentiroso, um enganador. Eu não faço ideia, meu irmão, se você está sendo fiel à sua esposa, se você está sendo fiel ao seu marido, se você mente para os seus pais, ou se você é verdadeiro com os seus pais, se você é obediente ou desobediente. Mas uma coisa eu lhe digo: você está desviado dentro da igreja, andando na contramão da palavra de Deus, essas manifestações da ira de Deus, você tem culpa nelas, porque isso é por causa do pecado. E não é do pecado só de quem está lá fora, é também do pecado de quem está aqui dentro. Porque, meu irmão, eu vou lhe falar do maior pecado que um determinado segmento da nação brasileira está praticando. É a igreja evangélica. A igreja evangélica brasileira,
é uma das igrejas que mais tem pecado contra Deus nessa nação. No Egito tinha prostituição, vícios. Aí no mundo tem droga, tem prostituição. Isso desperta a ira de Deus. Mas no Egito tinha idolatria. Olha lá para a Indonésia, a Índia, onde houve as maiores catástrofes. Várias catástrofes lá, se você for olhar na lista das 10 maiores catástrofes, ou das 100 maiores catástrofes. Várias catástrofes na Índia, na Ásia. Olha para a China. Você vai ver aqui, os maiores terremotos foram lá, 2, 3 ou mais. As maiores duas inundações que marcaram a história da humanidade, gigantesca, todas duas foram lá na China. E olha para a China, o que a China é? Uma nação idólatra. Uma nação que adora muitos deuses. Olha lá para a Índia, o povo adorando um cachorro. Um povo adorando uma vaca. Um povo adorando inseto, animais. Agora olha aqui para o Brasil. Faz um tour das 5.500 cidades que essa nação tem. E você vai ver cidades tomadas pela idolatria. Não há uma única cidade no Brasil que você não passe na entrada dela que não tenha um ídolo naquela cidade. A imagem de um ídolo naquela cidade. Não há uma única cidade aqui no Brasil que em um determinado período do ano tenha uma festividade a uma entidade religiosa, uma entidade espiritual. Agora olha para a igreja evangélica, que era para estar pregando contra isso, protestando contra isso, limpando essa sujeira com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus apenas é quem pode limpar. Jesus disse em João 15, vocês estão limpos pela palavra que eu tenho pregado. Nada mais pode limpar o homem, a não ser a palavra de Deus. E o Brasil, pelo tempo que a igreja evangélica tem aqui, o Brasil era para ser uma nação limpa. A igreja não está crescendo? A igreja não está se multiplicando? Há 20 anos atrás, tinha 10 milhões de crentes. O Brasil passou 500 anos, bem pouquinho crente. 20 anos atrás, tinha 10 milhões de crentes. De repente, de 20 anos para cá, a coisa explode. 50 milhões de evangélicos. 40 e tantos, 50 milhões de evangélicos. Diz que parece 2018, 2000 e pouco aí, os evangélicos vão ser mais do que os católicos aqui no Brasil. Para quê? Para quê? Essa igreja evangélica que era para estar limpando essa sujeira, varrendo essa sujeira, é a mais idólatra que há aqui no Brasil, se chama Igreja Evangélica Brasileira. A igreja evangélica brasileira é uma das principais culpadas da ira de Deus que está sendo derramada sobre essa nação. Esses pastores hipócritas, corruptos e mentirosos que ficam na televisão pedindo o dinheiro do povo, entregando envelope, extorquindo as pessoas com dízimo por obrigação, pondo medo nas pessoas para elas dar dinheiro na igreja deles, inventando campanhas mentirosas, onde não há respaldo bíblico. Eu digo mentirosos baseado no que há nas Escrituras, no Novo Testamento, que é a doutrina que nós seguimos. Pregando heresias, uma igreja idólatra, ensinando o povo a adorar rosa, a adorar lenço, a confiar em amuletos pseudos consagrados, supostamente consagrados, melhor dizendo, ensinando o povo, meu irmão, a andar na contramão da palavra de Deus e o pior, usando o nome de Deus. Pastores muitas vezes adúlteros em cima dos púlpitos, que descaradamente tomam o dinheiro do povo para ostentar carro de luxo e joias caras com a sua esposa, e viver no luxo, na ostentação, às custas do dinheiro das ovelhas, quando as ovelhas passam necessidade, distorcendo a palavra de Deus de uma forma deslavada, de uma forma descarada. Eles mentem, meu irmão, desenfreadamente. E o que é isso? Eles atraíram a ira de Deus sobre o Brasil. Cantores que transformaram a obra de Deus num verdadeiro espetáculo, um verdadeiro show, que transformaram os dons de Deus numa grande fonte de lucros. Pastores, ministérios inteiros fazendo isso. Sim, atraindo a ira de Deus sobre o Brasil. Então, tudo o que está acontecendo aqui no Brasil hoje é culpa do pecado da própria sociedade.
É culpa do pecado dos políticos? É culpa do pecado dos empresários corruptos? É culpa do pecado da polícia, da polícia federal, militar, onde há muita corrupção dentro dessas também, do judiciário? Não é generalizando, há corrupção dentro dessas entidades, muita. O pecado dele está traindo a igreja católica, idólatra, apóstata, desviada. É culpa da igreja católica. A igreja evangélica herege, desviada, prostitui a palavra. É culpa da igreja evangélica. Então, amados, a ira de Deus chegou no Brasil. E a ira de Deus está se manifestando de uma forma parcial. Tudo nós estamos vendo acontecendo nessa nação. Em qualquer nação do mundo, onde você estiver ouvindo essa palavra, se está acontecendo também essas manifestações absurdas, catastróficas, epidemias, pandemias, sim, pode ter certeza que a ira de Deus que está aí também na sua nação, no seu país. E por causa do pecado da maioria. Mas com tudo isso, irmãos, amados, com tudo isso, o Senhor já está manifestando a ira dele. Está manifestando até de uma forma, vamos dizer, misericordiosa. Porque Deus podia dizimar o Brasil logo de uma vez. Deus podia acabar logo com essa nação por completo. Mas Ele está manifestando a sua ira até de uma forma misericordiosa. Vamos dizer assim. Por quê? Porque Ele está dando oportunidade para os políticos se arrependerem. Está dando oportunidade para o judiciário se arrepender, para o executivo se arrepender, para o legislativo se arrepender. Está dando oportunidade para os católicos se arrependerem, para os evangélicos se arrependerem. Todavia, o que é que nós estamos vendo acontecendo? Que eles não estão se arrependendo. Olha quanta gente já foi morta. Era para o Brasil estar prostrado diante da cruz de Cristo hoje, meu irmão. Era para o Brasil estar com o rosto no pó, mediante a cruz de Cristo, chorando, gemendo, clamando por misericórdia, arrependido. Era para a Indonésia estar assim. Era para a China estar prostrada perante a cruz de Cristo. A Síria, o Irã, o Iraque, a Rússia, que estão se acabando ali agora de uma guerra desgraçada. Era para todas aquelas pessoas estarem prostradas diante da cruz de Cristo, reconhecendo que Deus está dando oportunidade. Mas não, eles continuam cada vez mais idólatras, continuam pecando cada vez mais e despertando ainda mais a ira de Deus, até que a ira de Deus venha sobre a cabeça de cada um deles. Então, meu irmão, você tome cuidado. Tome cuidado, porque com essa manifestação de ira, o Senhor quer que as pessoas, Ele diz no verso 20, os outros homens que não foram mortos por essas pragas e não se arrependeram das obras das suas mãos, para não adorarem os demônios. Deus está manifestando a ira dele, e Ele quer, Ele manda que anunciemos nesse dia, que vocês parem de adorar os demônios, parem de adorar os ídolos, de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir e nem andar. Deus manda anunciar hoje, a você que está aqui presente, e a você que ouve em algum lugar essa palavra, que tudo que Ele está fazendo, que está causando a ira de Deus manifestada, Ele está exigindo, alertando, avisando: se arrependa do culto aos demônios. Pastor, e que negócio de culto ao demônio é esse? Ele explica aqui em seguida. Quem está adorando demônio é quem está adorando ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, que nem pode ver, nem ouvir, nem andar. Quando alguém se agarra a confiança a uma imagem de escultura, ele está adorando um demônio, é isso que ele está dizendo.
Quando alguém se agarra à confiança, a uma rosa, uma fronha, um martelo, uma medalha ungida de uma igreja evangélica, ele está adorando um demônio. Porque Deus é espírito e exige ser adorado em espírito e em verdade. A minha fé não precisa de matéria para manifestar. A minha fé, ela não precisa de nada que eu possa me agarrar fisicamente. Eu não preciso de nada físico para manifestar minha fé. Eu não preciso de nada palpável, de nada material para manifestar a minha fé. Quando fazemos isso, ele diz: nós estamos adorando demônios. Então Deus está dizendo a você, meu, tem crente idólatra ainda. Você, crente das fronhas, crente da rosa ungida, da medalha ungida, dos amuletos, joga esses demônios fora. Pastor, mas foi pego na igreja evangélica. Igreja evangélica desviada é instrumento de Satanás também, onde você pegou. Porque se fosse igreja evangélica de Deus, que teme a Deus, ela não teria lhe entregado isso, meu irmão. Porque isso desperta a ira de Deus. Isso desperta a ira de Deus. A Bíblia fala de uma imagem do ciúme que desperta a ira de Deus. Lá no Antigo Testamento, lá entre os reis de Israel. Lá havia a imagem dos ciúmes que desperta a ira de Deus. Quando Ezequiel está tendo aquela visão, uma imagem dos ciúmes que desperta a ira de Deus. Se essa igreja evangélica que você pegou aí, esse patuá, esse amuleto, sim, se ela fosse de Deus, ela não teria entregado isso. Ela manifestou que ela é uma igreja de demônio, que serve a Satanás. Ela é parte da grande Babilônia, do sistema religioso caído, desviado, idólatra. Eu vejo os crentes e os evangélicos dizendo: a Babilônia é a católica. Babilônia é todo o sistema religioso mergulhado nessa podridão dessa idolatria. Não é só a igreja católica. A igreja católica pode ser a mãe, mas essas evangélicas aí são as filhas dela. São as filhas. Por quê? Porque pratica tudo que a igreja católica pratica. Só muda os nomes. Novena lá na igreja católica, nas igrejas evangélicas é campanha. Corrente lá no espiritismo, na igreja evangélica é campanha. A disputa está aí entre as duas igrejas. Os católicos fazendo shows, os evangélicos também. Os cantores evangélicos vendendo, os cantores evangélicos católicos, os cantores católicos vendendo também. A disputa. A igreja católica adorando Maria, São Francisco, Padre Cícero, Santo Expedito, Santa Luzia, São João, São Pedro, São Paulo. E a igreja evangélica adorando rosa, fronha, martelo, medalha, lençol, lenço. O que mais? É uma verdadeira venda de indulgências, como disse aqui o nosso querido irmão Auricélio. Então, meu irmão, isso é adorar demônio. O que tem lá na tua casa? Você não está limpo ainda não? Essa palavra não te limpou ainda não? Pastor, com essa pregação alguém vai embora. Se for, é porque não é da verdade. Chegou um casal aqui na igreja, está com um monte de anos que ele congrega com a gente. Quando chegaram na igreja, eu estava pregando sobre idolatria naquele culto. Idolatria, mais ou menos parecido com a pregação de hoje. A irmã estava com um ano na igreja evangélica, está com a imagem desse tamanho guardada acima do guarda-roupa. Quando ouviu a pregação, foi lá, tirou e jogou fora. Mas por quê? Porque precisou ser confrontada. Então ela estava lá temendo, porque o pastor está, não posso pregar isso não, que vai desagradar. Ninguém prega o evangelho para agradar. Prega para salvar, para resgatar, para libertar. E é isso que Deus quer conosco aqui essa noite, meu irmão. O juízo não vai vir só quem está no mundo. O juízo vem sobre os ímpios, os pecadores, sobre aqueles que não conhecem a Deus e que não obedecem ao evangelho. 1 Tessalonicenses capítulo 1, do verso 7 ao 10. Então se vem contra os ímpios, os pecadores, contra quem não conhece e contra quem não obedece. Então obedece é quando chega aqui em nós, que ouve, mas não obedece. Quem conhece, quem não conhece é outra coisa, nunca ouviu, mas o juízo também de Deus vai sobre eles. Alguém perguntou: pastor, os que nunca ouviram o evangelho vai ser condenado. Por quê? Porque a humanidade está condenada. Deus encerrou todos debaixo do pecado para usar de misericórdia para com todos. Se a humanidade está condenada, a única corda de escape é a salvação em Cristo Jesus. Se eles não ouvirem e não se converteram, serão condenados.
E não venha me dizer que Deus tem culpa nisso não, porque Deus é Senhor, Ele é soberano. Agora, meu irmão, entende isso. Não se arrependeram de adorar os ídolos, os demônios. E isso entrou dentro da igreja evangélica, nós acabamos de ver. E a segunda coisa que ele diz no verso 21: e não se arrependeram também dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição e nem das suas ladruices. Homicídios é quem mata, é quem assassina. Há pessoas fazendo isso lá fora? Há. Traficantes fazem isso? Sim. Pessoas que não são bandidos, mas às vezes acabam fazendo por uma vingança? Homicidas. Eles não se arrependem. Eles veem a ira de Deus e eles continuam matando. Continuam matando sem se arrepender. Mas homicida também, amado. Um dos grandes homicidas e dos piores são aqueles que utilizam a palavra de Deus de uma forma errada. Por quê? Porque um tiro, ele mata o corpo, mas uma falsa doutrina, ele condena a alma. Uma facada, um atropelamento, ele mata o corpo, mas uma heresia, uma falsa doutrina, ele condena uma alma ao inferno. Então, maiores assassinos dessa geração são os pastores hereges que estão nos altares travestidos de homens de Deus. Os maiores assassinos dessa geração são esses evangelistas, missionários que se intitulam de profetas e homens de Deus, que distorcem a palavra, induzem as pessoas a crer numa mentira e a seguir uma mentira para serem condenados. Esses são os maiores assassinos. E ainda assim eles não se arrependem. Não se arrependem. E o povo também não se arrepende de segui-los, de andar com eles. E ele diz: não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias. Aqui ele fala do ocultismo, de algum tipo de bruxaria, de feitiçaria, de religiões que usam alguma coisa para realizar sinais ou curas ou prodígios. Você vê no espiritismo, se você vai lá no espiritismo, como eu já visitei a macumba, quando eu não conhecia Cristo, havia um amigo, aliás, um amigo meu, que o filho dele estava, parece que demoniado, sei lá o que era, e ali fomos lá, naquela macumbeira, e para fazer o trabalho de libertação, ela pediu instrumentos para utilizar naquele trabalho. Não, vou fazer o trabalho, você traga vela, você traga a cachaça, você traga fumo, você traga cigarro e você traga dinheiro. Isso lembra de quê? Isso lembra da igreja evangélica. E já viu como é que algumas pessoas chegam em alguns cultos hoje? O cara chega com camisa amarrada, chega com garrafa d'água para receber gota de alguma coisa dentro. E vai para a igreja evangélica, garrafa d'água embaixo do braço, a camisa embaixo do outro. Foto, um monte de gente, é carteira de identidade, carteira de trabalho, isso aqui mais, coloca tudo em cima do altar. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Não há diferença nenhuma. A feitiçaria que é praticada na macumba, na umbanda, no espiritismo, na igreja católica, é a mesma que é praticada nessas igrejas evangélicas. Contudo, eles não se arrependem. Eles são avisados, eles são alertados. Pode ter certeza que esses pastores, eles já conhecem essa mensagem, mas o coração deles se endurece cada vez mais. Ao ponto de quê? De ir até os donos de rádio e dizer: tire esses camaradas daí. Ao ponto de perseguir, para que essa palavra não seja pregada, porque ele sabe que a verdade é que liberta o homem. E se essa verdade chegar aos ouvidos dessa cidade, desse estado, dessa nação, nós teremos uma nação liberta pela palavra de Deus. Eles tentam fechar os caminhos, mas Deus vai abrindo veredas, e nós vamos andando por elas, e vamos avançando, e o evangelho vai chegando a este e aquele, e vai salvando um e outro. Eles sabem muito bem que oração não liberta ninguém. Jesus nunca disse que oração liberta ninguém. Quando Jesus expulsou aquele demônio, olha, você expulsa o demônio por Beelzebu? Não, estou expulsando o demônio, mas é o seguinte: ele vai andar por lugares áridos, vai procurar repouso, se ele não encontrar, vai voltar e ir para a tua vida de novo. Se ele te encontrar vazio, varrido, ornamentado, ele entra com mais 7 pior do que ele. Agora é 8, e vai ficar pior. O que Jesus disse? Estou expulsando o demônio,
Agora você tem que seguir o evangelho, tem que guardar a palavra, tem que ser cheio de Espírito Santo para o demônio não vir entrar na tua vida de novo. E Jesus sabia muito bem que isso só aconteceria se fosse mediante o conhecimento da verdade. Não foi o que ele disse em João? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí sim, nós somos um povo liberto, uma nação liberta, aqueles que conhecem e andam na verdade. Por que é que vocês não são mais extorquidos por esses hereges? Por que é que vocês não dão mais dinheiro para esses falsos profetas? Por que é que vocês não levam mais rosa, não pega mais rosa nem fronha, nem leva mais camisa amarrada? Porque vocês são livres pela verdade. Que vocês conheceram a verdade. Não voltem a se submeter de novo na escravidão. Sigam essa liberdade que o Espírito Santo de Deus deu a vocês, nesse entendimento dessa verdade das Escrituras. Porém, a igreja evangélica, católica, espiritismo e outras religiões não querem se arrepender das suas feitiçarias e nem da sua prostituição. Não, verso 11, nem da sua prostituição. E o que é que ele quer dizer com a sua prostituição? Ele pode estar falando também aqui literalmente da prostituição na carne, onde um homem casado trai a sua esposa, uma mulher casada trai o seu marido, os jovens praticam o ato íntimo sem serem casados. Ele está falando dessa prostituição também. Ele está falando literalmente dessa prostituição. É o que o texto está dizendo aqui, é essa prostituição. Mas como nós sabemos que na Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo, a Bíblia revela dois tipos de prostituição. A primeira é essa, prostituição da carne, adultério, relação sexual ilícita. E a segunda é a prostituição espiritual. Como? Quando alguém deixa de adorar o Criador para adorar a criatura. Deixa de adorar aquele que criou todas as coisas para adorar as coisas criadas. Deixa de adorar o Deus eterno, vivo, santo e soberano para confiar e adorar objetos distribuídos nas igrejas. Isso também é uma prática de prostituição. Deus disse para Ezequiel que aquele povo estava em prostituição, porque era um povo idólatra, um povo que praticava idolatria. Por isso era um povo que estava em prostituição espiritual. Então a palavra de Deus fala que mesmo vendo todas essas catástrofes acontecendo, o povo não iria se arrepender das suas prostituição. E é verdade, irmãos. Poxa, meu irmão, tudo bem, as igrejas aí desviaram da verdade, apostataram, mas meu irmão, o Brasil está se acabando. Já tinha dado tempo deles abrir os olhos e dizer: meu Deus, vamos pregar arrependimento para esse povo. Já tinha dado tempo desses hereges acordar e dizer: vamos pregar arrependimento para esse povo. Mas não, meu irmão, numa época dessa, numa época que nós estamos vivendo como essa, não precisa eu descrever, eu já descrevi. O Brasil mergulhado do jeito que ele está. Ontem eu não fui evangelizar, os irmãos foram evangelizar, eu não fui. Eu fiquei em casa. À noite teve uma cruzada lá na praça, do lado da minha casa. Os irmãos conhecem lá, os irmãos já foram lá na praça. Na esquina da minha casa tem uma praça grande, enorme. Teve uma cruzada lá no campinho que tem. Vou ver essa cruzada, quero ver o que eles vão pregar, como é que vai ser. Desci e fui lá, 7 horas da noite. E aí, os jovens dançaram, fizeram uma apresentação chula, sem o mínimo sentido. Os cantores cantaram hinos de emoção. Nenhum hino louvou a Deus, apenas o homem. E o pregador abriu o texto na viúva de Naim. E o tema da mensagem foi que Deus ia fazer milagre na vida daquelas pessoas. Em nenhum momento eu ouvi a pregação dele, em nenhum momento ele falou de arrependimento. Em nenhum momento ele falou do reino de Deus, do juízo vindouro, das mansões eternas, do julgamento do grande trono branco. Em nenhum momento ele falou sobre arrependimento. Meu Deus, numa época dessa, um povo desse que está aí, meu irmão, na maior promiscuidade do mundo, pervertido, desmantelado, ouvindo uma pregação que Deus vai dar vitória para eles, meu irmão, como é que muda desse jeito? Como é que muda? Como é que se arrepende? Como é que se converte? Como é que abandona a vida torta de pecado? Como? Se o cara está em pecado, isso ainda vem prometer a promessa de Deus para a vida dele ainda, meu irmão. E o cara diz: pronto, se Deus está prometendo em pecado, eu vou continuar do jeito que está aqui, está bom demais. Estou em pecado, Deus não vai me abençoar. Oh, que Deus maravilhoso.
Isso não é o Deus da Bíblia, nem o Pai de Jesus e nem o nosso Deus. O nosso Deus está derramando juízo sobre essa nação, está alertando os pecadores que se arrependam, porque o juízo pior ainda está por vir. E se você não quer que a ira de Deus caia como um fogo sobre a sua cabeça, se você não quer ser como palha seca diante desse fogo da ira de Deus, então se arrependa, então se converta, entregue a sua vida para Jesus enquanto é tempo. Assuma um compromisso sério com a palavra dele, assuma um compromisso sério com a verdade dele, e não abra mão dela por nada nunca mais. O Senhor diz: eu dei tempo para eles se arrependerem da sua prostituição e das suas ladruices, e eles não se arrependeram. O que é ladruice, irmão? É quando alguém pega o que é do outro de uma forma indevida. Isso é ladruice. Um assalto à mão armada, passa o dinheiro. Pode ser chamado também de, aquele camarada ali não passa de um ladrão. Foi uma ladruice. Encontrei ali uma carteira, opa, a Luiz ia andando na frente, caiu a carteira dele, eu pego, tiro o dinheiro e jogo a carteira para lá. Isso também pode, é um ladrão. Pode ser também considerado como uma ladruice. Sim. Pegou algo do outro de forma indevida, ladruice. Sonegação de imposto. Sonegação de imposto. Os próprios vendedores, fornecedores, eles oferecem para nós a nota fiscal já reduzida. Eu sei disso porque muitos anos empreendendo. Sonegação de imposto, ladruice, vai preso. Você viu aí umas bandas de forró, quem viu isso aí? Banda de forró milionária, cantorzinho milionário aí. Já sonegaram mais de, se eu não me engano, 6 bilhões de reais para os cofres públicos. 6 bilhões, não é milhões não, é bilhões de reais. Ladruice. Estão pegando de uma forma indevida. Dízimo por obrigação. Se você não der o dízimo, você vai para o inferno. Se você não der o dízimo, o devorador vai lá destruir tua casa. A pressão psicológica. Aí o crente está lá, opa rapaz, vixe, meu marido perdeu o emprego, foi porque nós não demos o dízimo. Vixe, o menino adoeceu, foi porque nós não demos o dízimo. Vixe, eu levei uma topada na rua, eita, é para me dar o dízimo esse mês. Opa, a bicicleta quebrou a corrente. A moto furou o pneu, é o dízimo. Opa, o carro queimou a lanterna do pisca, é o dízimo. Tudo é o dízimo. A televisão queimou, é o dízimo. E tem que queimar mesmo, nunca mais compre outra, em nome de Jesus. O liquidificador queimou. Lá em casa esses dias, agora queimou aquele negocinho de fritar pão. Não é o nome? Até a irmã já deu um de presente para nós. Como é que é o nome, anjo? Sanduicheira. Sanduicheira queimou, foi o devorador, foi lá em casa, queimou a sanduicheira. Minha mulher usa a sanduicheira todo dia, é indispensável para levar os meninos à merenda do colégio das crianças. Do meu filho e da minha sobrinha que está com a gente até o final do ano. Pronto, o devorador veio aqui, meu Deus do céu, eu não estou mais dando o dízimo. E o povo fica lá atribulado, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Outro dia a irmã falou para mim, pastor, a minha mãe adoeceu. Uma irmã assembleiana. Minha mãe adoeceu. Nós gastamos muito com médico particular, pastor, remédio caro. Eu sou dizimista fiel e esse mês eu não posso dar o dízimo. Eu estou preocupado com isso, pastor. Ainda bem que ela não perguntou para o pastor dela, ela perguntou para mim. Eu disse, minha irmã, não se preocupe com isso. Não se preocupe. A senhora não está roubando a Deus. O demônio, o devorador não vai vir coisa nenhuma na sua casa, porque o devorador não é demônio. Ladruice. Tirar das pessoas o dinheiro de forma indevida, com mentira, com pressão, ladruice, ladruice. Envelopes ungidos, a maior mentira que inventaram nas igrejas evangélicas hoje, foi os envelopes ungidos. Irmão, esse envelope aqui, agora esses dias um evangelista famoso estava na televisão pedindo 10 mil reais para algumas pessoas. Um irmão ligou para mim e falou, pastor Adel, fulano de tal lá, pastor evangelista lá, dia de sábado, está pedindo, não sei quantas pessoas com 10 mil, e mais outros com 100, milhares com 100, ou era com 1000, uma coisa assim. 70? 70 com 1000? Olha aí. Que é isso, irmão? Ladruice. Por quê? Porque isso não tem respaldo bíblico, é distorção doutrinária. Estão tomando do povo conforme indevida.
Quanto foi o anel dele? Você lembra o preço? Não. Não, diga o nome do camarada não. Parece que o anel dele foi 20 mil reais, um anel que ele comprou. Quanto? 37. Relógio foi 37, um anel foi 20 e poucos mil reais. Aquele pastor que de repente criou o cabelo de novo, né? Até pedi para ele orar para mim, para isso o meu nasce de novo. Aí ele disse que a porta perguntou: rapaz, quanto foi esse anel? Rapaz, eu digo na lata mesmo, foi 20 mil. Eu digo: um cara que tem 20 mil, escute, um cara que tem 20 mil reais para comprar um anel, ele não tem precisão de estar na televisão pedindo dinheiro para ninguém ajudar ele em nada. Preço de um carro, meu irmão. Eu estou sem carro, eu preciso de um carro. Quem mais aqui está sem carro? Levanta a mão quem está sem carro. Opa, menino, é fé, né, irmão? Recebe, recebe. Opa, vai tomando posse. Meu irmão, 20 mil reais dá para comprar um carro para mim. Ô pastor, por favor, pastor, se esse vídeo chegar até o senhor, venda esse seu anel, compra um carro para mim. Pode ser um Gol, um Fiatzinho, ó, tá ótimo, pastor. Nós estamos aqui campeando ovelha, correndo para um lado para o outro. A gente só está com a Kombi da igreja, tá bom? Irmão, 20 mil reais dava para comprar um carro para você levar a sua família, para passear, para ir no interior, para vir para o culto, para levar um irmão doente no hospital, para levar um deficiente no banco. O cara comprou um anel, um pastor assembleiano comprou um anel por 20 mil reais. E agora essa semana ele estava lá na televisão pedindo 70 pessoas com 1.000 reais. Ele não precisa disso, meu irmão. Meu irmão, você percebeu? Deus, Ele está derramando juízo sobre essa nação. Escute, preste atenção. Ele está derramando juízo sobre essa nação. Você entendeu a palavra? Amém? E o povo não está se arrependendo. Inclusive os pastores que acham porque são evangélicos estão salvos. Irmão, Deus está dando um alerta para nós. Deus está dando um alerta para o Brasil com essa palavra, junto com tantos outros que Ele já deu por intermédio de outros servos dele. Ele está dando um alerta para nós que estamos aqui, para vocês que estão ouvindo agora ao vivo na web rádio, para você que está ouvindo no YouTube, para você que vai ouvir qualquer. Deus está dando um alerta. Deus está lhe dando uma chance de arrependimento. Esses pastores e vocês que seguem eles, esses heréis. A ira de Deus está aqui por causa do pecado de vocês. E a ira dele, meu irmão, está manifestada apenas de uma forma parcial. E os homens ainda assim não estão se arrependendo, vão continuar em pecado e vão morrer em pecado. E no dia do grande julgamento, no dia do grande trono branco, Mateus 25, Apocalipse capítulo 20, o Senhor se assentará em seu trono de glória e reunirá as nações perante Ele para julgar cada um. E você e eu estaremos lá. Os pastores evangélicos estarão lá. Os líderes católicos estarão lá. Os líderes xiitas, muçulmanos, de todas as religiões, budistas, kardecistas e a população como um todo, políticos, juízes, promotores, advogados, esposas, maridos, filhos, adolescentes, sim, policiais, tudo, todos estarão lá para ser julgados. E se a ira parcial de Deus dizimou milhões na inundação de um rio, dizimou quase 1 milhão num terremoto em 1556, dizimou milhões de pessoas no mundo inteiro com pestes, a ira parcial, que dirá o dia da consumação da ira dele, onde ele lançará no lago de fogo e enxofre por toda a eternidade os ímpios que não se arrependeram. E o lago de fogo e enxofre, ele chama de segunda morte. Não é que as pessoas vão morrer e deixar de existir, não, porque é uma separação eterna de Deus.
A Bíblia diz em Efésios que nós estávamos mortos em delitos e pecado. Quando o homem está distante de Deus, afastado de Deus pelo pecado, ele está morto. Quando a Bíblia fala a segunda morte, é isso. É uma separação definitiva e eterna da presença de Deus. Porém, com tormento, com choro, com pranto, com dor, como Jesus descreve nos evangelhos. Assim, dessa maneira. Então, meus amados, se a ira parcial dele é como nós estamos vendo, que dirá o dia grande da grande ira do Senhor. Então, igreja, te prepara para essa hora, porque as trombetas certamente tocarão. Nós veremos essas trombetas tocarem, e Deus está nos avisando: prepara-te, ó Israel, para te encontrar com teu Deus. Prepara-te, ó igreja, para o dia do arrebatamento. E a todos se arrependam, enquanto Deus está dando oportunidade, em nome de Jesus. Porque senão, a ira parcial de Deus está passando sobre o Brasil, ela poderá consumir alguns de nós também. Se consumir, que pelo menos se algum de nós viermos a perecer em alguma catástrofe, em alguma situação assim catastrófica ou epidêmica, que pelo menos venhamos perecer na presença de Deus, e não distante do Senhor. Reflita nisso e coloque essa palavra no seu coração.